Olá, alunos, eu vou passar, tudo bem? A gente continua no módulo 2 de Economia Keynesiana e Curto Prazo. E hoje chegamos à aula 21 sobre política fiscal no modelo ISLM. Para poder falar sobre política fiscal no modelo ISLM e para ajudar ainda quem vai fazer as provas discursivas, hoje eu trouxe para fazer essa análise um tópico especial, que é a situação da Europa atualmente. Então, nada mais justo do que compreender fiscalmente o que acontece na Europa. Só antecipando, a crise europeia é de fato uma crise fiscal. Está associado a políticas de gastos do governo. Então, antes de falar sobre o que é a crise europeia, o que é que está acontecendo na Europa, a gente vai ver quais são as fontes de receita dos governos. Vamos ver na luz. Quais são ou qual é a origem dos recursos do governo? Existem três tipos de origens de recursos. A primeira origem são os tributos, que a gente já viu, também são instrumentos da política fiscal. Um segundo tipo de origem de recursos é o endividamento, ou seja, toda vez que o governo contrai dívidas localmente ou no resto do mundo, ou seja, dívida pública interna ou dívida externa, o governo está buscando recursos para se manter. E uma terceira forma é a emissão de moeda, também chamada de senhoriagem. Então, essas são as três formas do governo captar recursos para sua manutenção, para poder pagar os seus gastos. E aí aqui vale a primeira definição importante. Não existe almoço grátis. O que é isso? Toda vez que o governo efetuar um gasto, ele vai precisar gerar uma receita para poder pagar esse gasto. Então, é bem importante que você compreenda, nesse caso, que os tipos de origem que esses recursos têm para poder pagar as contas do governo. E aí, o que é importante que a gente lembre, vamos na lousa, que esses tributos aqui são todos os tributos que existem. Os impostos são fontes de recursos do governo. Atualmente, os impostos são a maior fonte de recursos do governo brasileiro, principalmente o imposto de renda para a esfera federal, é onde mais o governo arrecada. O que mais é preciso observar? Ainda nos tributos, que existem as taxas e as contribuições na lousa. Quando se falar em tributos, não vai só se falar em impostos, mas vai se considerar também as taxas e as contribuições. Essas são as três formas de tributos que existem em uma economia. Quando se falar em endividamento, o que é que eu vou lembrar? Eu vou lembrar de endividamento público interno e de endividamento externo. Vamos escrever na lousa. Se falou em endividamento, vou falar em endividamento público ou endividamento interno e endividamento externo. Essas são as duas formas que o governo tem de se endividar. E a emissão de moeda é simplesmente emitir moeda, simplesmente pedir ao Banco Central para que ele faça a impressão de um maior volume de moedas, para que com isso o governo possa se pagar. Então, essas são as três formas que o governo tem de se manter. E o que aconteceu na Europa? Eu tive um problema fiscal. Que problema fiscal foi esse? Os usos de recursos pelo governo foram maiores que as fontes para poder pagar. Isso gerou uma grande crise. Então, o que é que a gente precisa ver quando for falar de política fiscal no modelo ISLM? A gente vai ver qual é a consequência dele. Então, a gente não vai analisar deslocamento de curva, a gente não vai analisar deslocamento ao longo da curva, nada disso. O que eu quero que você observe é que existe uma compreensão mais abstrata da coisa que vai ajudar você a responder não só as perguntas objetivas, mas também as perguntas discursivas. E aí isso vale para quem vai fazer Banco Central, para quem vai fazer BNDES e outros concursos também. Então vamos ver na lousa o que é que está acontecendo na Europa. Vamos ver. O que é que eu preciso saber sobre a crise europeia? Eu preciso saber onde foi que ela começou e o que é essa crise. Todo mundo fala da crise europeia, mas ninguém sabe qualificar exatamente o que foi essa crise, o que é essa crise e quais são
os desdobramentos dela, que a gente vai compreender hoje. Vamos ver na lousa. Primeira coisa que eu tenho a Europa, a União Europeia, a Europa Unida, e eu tenho certos focos de problema. Então, onde foi que essa crise começou? Vamos ver na lousa. Essa crise começou aqui, no ponto 1, Grécia. E aí, essa crise pequenininha da Grécia passou para os mais diversos. Essa crise grande em um país pequenininho sobre a Grécia, como a Grécia, foi tão influente e conseguiu ultrapassar as fronteiras do país e contaminar um bom volume de países dentro da União Europeia. Lógico, isso vai gerar desdobramentos para toda a União, é o que a gente vai começar a compreender agora. Então, a primeira coisa que a gente vai observar é o que foi e aconteceu com a Grécia. Vamos ver na lousa. Está bem pequenininho, então vou ajudar você. Primeira coisa, a dívida pública da Grécia, ou seja, a Grécia fazia o financiamento dos seus gastos do governo através de dívida pública, através de gastos do governo sendo financiados pelo endividamento. E aí, em 2010, essa dívida pública chegou a 329,351 bilhões de euros, um volume enorme, que representava cerca de 144,9% do PIB. Ou seja, se eu pegasse toda a riqueza gerada pelo país e eu colocasse isso para poder pagar a dívida grega, ainda assim sobraria uma dívida de praticamente 50%, ou seja, 44,9%, o que é uma dívida bem grande. Então, o que é que acontece na Grécia? Nós temos um problema fiscal. Governo gastando mais do que arrecada, gastando bem mais do que arrecada. Então, qual é o problema nisso? No curto prazo, quando o governo gasta muito, a gente já viu, isso vai gerar mais renda, isso vai gerar mais emprego, isso vai gerar mais riqueza, mais consumo. Qual é o problema? É que esses gastos do governo precisam ser pagos. No caso da Grécia, o governo foi aumentando os seus gastos sem se preocupar com as receitas para poder pagar. E aí, em 2010, a gente tem uma dívida de 144,9% do PIB. Vamos na lousa. Só você para a gente marcar aqui, a gente tem uma dívida de 144,9% do PIB em 2010. O que foi que aconteceu de 2010 para 2011? A crise somente se agravou. E aí, o que foi acontecer em 2011? A dívida pública grega chegou a 365 bilhões 638, ou seja, 165% do PIB. Vamos na lousa. Em 2011, que é o que está aqui, vamos botar grande, o valor chegou a 165% do PIB, ou seja, a dívida aumentou. O que foi que o governo fez para isso? Aliás, antes de analisar, o que eu preciso compreender? Eu tenho qual a importância da Grécia na economia europeia? Ela é um país a Grécia é um país bem pequeno, representa apenas 2,48% do PIB, mas essa sua crise vai gerar desdobramentos em toda a União Europeia. E aí, só para vocês compreenderem, a crise ficou tão grande na Grécia que a taxa de desemprego chegou a 17,6% da população economicamente ativa. Só antecipando o que é população economicamente ativa são as pessoas que estão em idade de trabalho, que estão ou ocupadas ou procurando emprego. Então, das pessoas que estão em idade de trabalho, que fazem ou que estão procurando emprego, essas pessoas todas que podem trabalhar, 17,6% estavam desempregadas. É um percentual bem alto para um país tão pequeno, primeiro, e para a União Europeia. Isso reverte e acaba revertendo em um problema bem grande. E aí, quais foram os problemas da Grécia em 2011? O primeiro-ministro, o anterior, apresentou na quarta-feira é uma matéria que faz mais tempo, sua renúncia respeitando a promessa feita no domingo anterior. O vice-presidente do BCE, Banco Central Europeu, Lucas
assumiu a chefia do governo de coalizão na sexta-feira. Ele deve servir como premier até as eleições legislativas antecipadas para o dia 19 de fevereiro. Vejam só quantas complicações. O que foi que aconteceu na Grécia? Eu tinha uma dívida fiscal enorme. Quando eu tenho uma dívida muito grande, o que é que acontece? Eu tenho que pagar pelo menos os juros dessa dívida. Quando foi que a gente começou a ter noção de que a Grécia estava em crise? Quando ela disse que não conseguiria pagar nem os juros da dívida. Quando o país diz que não vai conseguir pagar nem os juros da dívida, ele tem um problema sério e ele pode decretar o que se chama de moratória, que vulgarmente se conhece como o calote da dívida. Se o governo faz isso, e ele é um governo dito independente, não teria maiores problemas. Lógico, tem problema porque você fica mal visto pela economia mundial. Mas qual é o problema específico da Grécia? É que a Grécia não é um país independente na forma mais geral. A Grécia está dentro da União Europeia, que é uma estrutura maior. E aí, nesse caso, se ela pede moratória, isso vai afetar todos os demais países do euro, ou da zona do euro. O que é que foi feito nessa situação? A Grécia está com um problema, vamos resolver o problema da Grécia. Como é que a gente faz isso? A gente vai mandar dinheiro para a Grécia para que ela pague as suas contas. Então, a Grécia tem uma dívida interna, uma dívida pública enorme. Para quitar essa dívida pública, ela vai trocar. Ela vai trocar de dívida pública para dívida externa. Então, esse é o mecanismo feito pela Grécia para que ela possa saldar as suas dívidas. Mas, para fazer isso, para poder trocar a composição da dívida, a Grécia tem um preço bem grande a pagar. Qual é esse preço? Ela vai ter que adotar políticas fiscais restritivas, como aumento de tributos, redução de gastos, aumento de desemprego, para poder ajustar a conta pública, para que a partir daí seja possível pagar a dívida e ter uma respirada. A crise da Grécia é como se você tivesse entrado no cheque especial e tivesse com o cheque especial com uma dívida enorme. Então, o que é que você faz? Você tira empréstimo no banco, paga essa dívida do cheque especial, que é uma dívida que vai vencer amanhã, e vai negociar junto com o banco. Sendo que o que é que o banco fala? O banco diz, olha, para você ter acesso a esse tipo de crédito, você vai precisar fazer o controle dos seus gastos. No caso de um governo, ele teve que reduzir gastos e aumentar tributos. E aí é por isso que a gente teve um processo enorme, uma sucessão enorme de problemas na Grécia. Porque ninguém quer pagar os custos de uma política fiscal mal financiada. Então, esse é um problema da Grécia que aí perpassa por vários problemas, não só de ordem fiscal, mas agora problemas de ordem social também. Então, primeiro ponto de crise da dívida foi a crise grega. A Grécia começou a dever demais e não tinha dinheiro para poder pagar nem os juros da dívida. Por isso que os países da União Europeia tiveram que fazer intervenção para poder ajudar a Grécia a sair da crise. Mas a Grécia não foi a única a ter problemas. Depois da Grécia, alguns outros países deram indícios de que estavam na má situação. O próximo país é o que a gente vai ver na lousa. Vamos analisar aqui. País seguinte que deu problema foi a Irlanda. Qual foi o problema da Irlanda? Ela tinha uma dívida pública de 147 bilhões de euros, ou seja, 94,9% do PIB em 2010. E em 2011, a dívida sobe para 171 bilhões, ou seja, 109,3% do PIB. A Irlanda passa a mostrar que também tem problemas fiscais graves. Você tem uma dívida maior do que o PIB, é uma dívida bastante considerável. E aí, o que aconteceu? A Irlanda, assim como a Grécia, representa bem pouco da economia da zona do euro, apenas 1,70%, e tem uma taxa de desemprego enorme de 14,2%. Então, esse é o panorama do segundo país a dar indícios de que iria entrar em crise e, de fato, entra. Precisa também de intervenções governamentais. E aí, só para a gente ter uma ideia, o primeiro-ministro da Irlanda, criticado pela maneira como conduziu o país durante a crise, dissolveu o parlamento em fevereiro do ano passado, 2011. Logo depois, o partido foi derrotado nas urnas. Então, também confusão
política na Irlanda por causa devido a políticas fiscais mal gerenciadas. A crise não ficou somente na Irlanda ou somente na Grécia, ela foi ultrapassando as fronteiras na zona do euro. E aí teve um terceiro país que começou a ter crise também, vamos ver na lousa. O terceiro país que gerou problema foi Portugal. Os portugueses começaram a verificar problemas nas suas contas do euro. E aí Portugal, em 2010, tinha uma dívida pública de 101 bilhões de euros, 93,3% do seu PIB, e passou a 2011 com a dívida pública de 181 bilhões, aumentou em 80 bilhões a dívida dos portugueses, ou seja, chegou a 106% do PIB. Assim como Grécia e Irlanda, Portugal não tem uma grande representação na economia da União Europeia, chegando a representar 1,89% da economia na zona do euro e também com a taxa de desemprego elevada de 12,5%. Problemas fiscais revertendo ou sendo transmitidos em problemas políticos também. Então, o primeiro-ministro socialista de Portugal, José Sócrates, renunciou em março, após a oposição rejeitar as medidas de austeridades exigidas pela União Europeia. Nas eleições de junho, os socialistas foram derrotados pelo Partido Social Democrata. Pacote de austeridade fiscal. O que é isso? É um nome bonito para dizer que vai ter aperto, que vai ter arroxo. Os países vão ter que se organizar para poder pagar a conta da política fiscal mal gerida. Então, o terceiro país a ter problema foi Portugal. E aí, Portugal gerou um problema em um outro país, um país vizinho, vamos ver na lousa. O país seguinte a ter problema foi a Espanha. E aí, aqui há uma especificidade bem interessante. Por que Portugal tendo crise e Espanha tem crise? Porque eles são vizinhos, não só por isso, mas porque boa parte da dívida pública portuguesa está na mão dos espanhóis. Então, se a pessoa não tem dinheiro para pagar, se quem me deve não tem dinheiro para pagar, eu tenho um problema também. Então, qual foi o problema da Espanha? Também teve aumento da dívida pública de 641 bilhões, ou seja, 61% do PIB em 2010 para 733 bilhões em 2011, 67,4% do PIB. E aí, a Espanha agora é um país que tem uma representação maior na zona do euro, 11,74% da economia europeia é de origem espanhola. E aí, lógico, quanto maior o país em crise, maiores são os prejuízos potenciais causados por ela. E aí, a Espanha está com a taxa de desemprego maior que a Grécia, que a Irlanda, que Portugal. 22,6%, a maior parte dos jovens entre 20 e 25 anos. Então, vejam que os problemas, cara, à medida que a economia aumenta, ele aumenta a dimensão do seu tamanho. Então, a economia espanhola com grandes crises também, na lousa. O próximo país é o país do ex-primeiro-ministro Berlusconi, Itália, que tinha uma dívida de 1 trilhão 842 bilhões, 111% do PIB europeu, uma dívida enorme em 2010. E o que foi que eles fizeram em 2011? Eles conseguiram aumentar a dívida para 1,924 trilhão de euros, 121% do PIB. A Itália também está bastante endividada. E aí, só para você ter uma ideia, a crise na Europa também gera problemas. A crise italiana gera grandes problemas na Europa, assim como a crise espanhola, por uma razão simples. Assim como a Espanha, a Itália representa muita coisa da economia da zona do euro, representa cerca de 17% da economia da zona do euro. E tem, embora menor, uma taxa de desemprego bastante alta de 8,3% da população economicamente ativa. Então, vejam o que está acontecendo na zona do euro. Vários países começaram a mostrar a sua fraqueza
na gestão fiscal. Grécia, Irlanda, Portugal, Espanha e Itália. São os países que estão com uma visível crise fiscal. O que é que está acontecendo nos países maiores? No Reino Unido, na França e na Alemanha, que a gente vê agora. Vamos ver na lousa. Será que esses países não devem? A Alemanha também deve. A Alemanha devia em 2010 2 trilhões de euros, ou seja, 83,2% do PIB. É uma dívida grande, mas o que foi que a Alemanha fez em 2011? Ela conseguiu, embora aumentando a dívida, passou para 2,122 trilhões, reduziu seu percentual do PIB, porque o PIB cresceu mais. Então, passou a representar 82,6% do PIB, quase um ponto percentual a menos. Um ponto percentual em trilhões é um monte de dinheiro. Em 2010, a economia da Alemanha representava apenas 27% da economia da zona do euro, ou seja, praticamente um terço da economia europeia transita em território alemão. É uma participação bem grande. Taxa de desemprego baixinha, 5,9%. Mas, ainda assim, preocupante pelo volume, mas diferentemente das demais economias que a gente acompanhou até agora, a Alemanha conseguiu reduzir o volume da sua dívida. O que é que está acontecendo na França do Sarkozy? Vamos ver lá. O que acontece na França? A França também tem uma dívida pública grande e, ao contrário do que aconteceu com a Alemanha, a dívida pública está aumentando. Ela sai de 1,59 trilhão de euros, o que representava 82,3% do PIB, para 1,726 trilhão de euros, ou seja, 86,8% do PIB. E a França representa 21,8% da economia europeia. O que é importante que você observe? Que a taxa de desemprego na França está alta, 9,9%, ou seja, praticamente 10% da população desempregada. É o desemprego bem alto. Mas, diferentemente da França, diferentemente da Irlanda ou de Portugal, ou até mesmo da Espanha, a França tem adotado medidas de restrição fiscal. Uma das medidas adotadas diz respeito à reforma previdenciária, que foi promovida pelo Sarkozy, que o deixou extremamente mal visto pela opinião pública. Mas está fazendo com que ele consiga, de pouquinho, controlar as suas dívidas. Então, é importante notar que existe, no caso da Alemanha, no caso da França, no caso do Reino Unido, que a gente vai ver agora, a adoção de políticas fiscais mais responsáveis, o que tira os países do vermelhinho e deixa eles na parte verde. Vamos analisar mais. O que é preciso observar sobre Reino Unido, finalmente? O Reino Unido tem uma dívida em 2010 de 1,364 trilhão de euros, 79% do seu PIB, e passa em 2011 para 1,450, 80,7% do PIB. O que é importante que você observe nesse caso é que, embora a dívida esteja crescendo entre 2010 e 2011, ela praticamente se manteve estável na casa dos 80%. O desemprego no Reino Unido também é alto, 8,1%. E aí, o que é importante que você observe a respeito dessa crise europeia é que há um processo de diferenciação da Europa para o resto do mundo. Que problema é esse? Se cair na sua prova discursiva, o que é que você tem que analisar? A Europa tem um problema fiscal. Por que ela não consegue superar o problema fiscal com a facilidade que conseguiria superar, por exemplo, o Brasil? Porque ele não pode simplesmente emitir moeda. O Brasil, se entrar numa crise muito grande, lógico, não é recomendado, mas ele pode imprimir moeda e pagar a sua dívida gerando inflação. Não deve, mas pode. No caso da União Europeia, isso não é possível. Se eu tiver uma dívida muito grande, eu não consigo pagar essa dívida com a emissão de moeda.
já que eu não tenho soberania para determinar que volume de moeda circulará na economia. Então, nesse caso, no caso da União Europeia, os países perdem o poder da emissão de moeda como recurso para financiar os gastos, sobrando apenas dois. Primeiro caso são os impostos, segundo caso, os endividamentos. Como os impostos não estavam fazendo frente aos gastos dos governos da maior parte dos países, eles tomaram posse da dívida pública e colocaram um monte de papel da dívida no mercado. O que acontece quando eles fazem isso? Eu não posso fazer a dívida eterna, tem uma hora que eu preciso pagar. E nessa hora de pagar, que chegou agora, o credor bateu na porta, as economias europeias passaram a demonstrar que não tinham condições de pagar. E como estavam até o pescoço de dívida, estavam mais do que o pescoço, qual foi o problema? Elas não tinham como se endividar e começaram a pedir socorro. Então, o primeiro país foi a Grécia, com a dívida enorme, mas aí vieram os outros países. Irlanda, Portugal, Espanha, e a Itália, e talvez ainda venham mais outros. Então, o que é importante que você note a respeito da crise fiscal da Europa? É uma crise fiscal séria, sim, e a diferença da crise fiscal europeia para a crise fiscal dos outros países é que, diferentemente desses países, a União Europeia, ou os países que compõem a União Europeia, não têm autonomia da emissão de moeda para poder fazer o pagamento da dívida. E eles precisam fazer ajuste de outras formas, seja por tributos, seja por endividamento, ou endividamento público ou endividamento externo. Na hipótese desses três elementos estarem extremamente já comprometidos, eles têm que pedir ajuda para que os outros governos, as outras economias possam fazer intervenções. É uma crise fiscal séria que a gente continua aí esperando para saber quais são os próximos capítulos. Então, na aula de hoje, a gente viu essa parte de aplicação importante, que cada vez mais tem caído a importância da crise europeia no resto do mundo. O que a gente vai ver na próxima aula é uma aplicação de como a gente pode analisar a política monetária em termos mais práticos, em termos de prova discursiva. A gente se encontra em breve para falar de política fiscal e política monetária e aplicações práticas. A gente se vê lá já já. Até lá.